Quero saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, é motivo de alegria. Todos os dias estar na presença do Senhor. Não só 2 horas de culto, mas que as nossas vidas seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que as nossas ações venham a cada dia alegrar o coração do Senhor nosso Deus. E que nós possamos ser testemunhos vivos para aqueles que qual ainda não entenderam aquilo que o Senhor Jesus veio fazer na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Amém? Aleluia, amém. Queridos, quem está no computador hoje? Os dois campeões? Coloca ali para mim, ó, Romanos, capítulo 12, de versículo 9. A molecada novo hoje, não? Não? Então no final, 6:2, 6:3. Uma falta danada, né? A menininha aqui, esqueci o nome dela de novo, Fernanda, o Luiz e o Nicolas, vai louvar o hino no final. Eu vou acabar um pouquinho mais cedo para dar tempo deles louvar. Só assim, né? Amém? E nós vamos ajudar em nome de Jesus. Porque as crianças têm que louvar. A Bíblia diz que o verdadeiro louvor vem dos lábios dos pequeninos, das crianças. Aleluia. E se nós se tornar como eles, Jesus recebe o nosso louvor. Amém? Amém. Romanos capítulo 12, está difícil aí, Nico? Romanos capítulo 12. Esqueceu? É Romanos? Romanos. Capítulo 12. Não, se não for, é 9 e 12. Os dois. Põe aí, para nós ver o que é. É isso mesmo. Eu vou ler ali, dá para vocês ir passando aí? Amém? Amém. Está escrito assim, ó. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Aleluia. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Aleluia. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Só mais um e Aleluia, para. Jesus. Compartilhem o que vocês têm como santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Amém? Amém. Só bem. Aleluia. Amém? Amém. Queridos, fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vim aqui hoje eu vim aqui hoje porque eu quero porque eu quero me alinhar me alinhar com a tua vontade. com a tua vontade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo fala comigo. o que eu preciso Eu ouvir preciso ouvir nesta noite. esta noite. Amém? Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Todos nós, aqui eu acredito que todo mundo aqui entende e tem uma convicção em seu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Sim ou não? Sim. Então todo mundo crê nisso, sim ou não? Sim. Só que a palavra crer tem um significado. Eu não sei se vocês já foram em algum lugar e você pede uma informação e a pessoa te dá aquela informação e você fala assim, eu acho que esse camarada aí não sabe o que está falando. Já aconteceu, eu acredito que sim. Por quê? Porque você não deu crédito naquela informação que você pediu. E muitas das vezes a informação estava correta. E a palavra de Deus, queridos, a partir do momento que você ouve ela, a
partir do momento que você abre os seus ouvidos, a partir do momento que você sai da sua casa, para vir até aqui na casa do Senhor, para ouvir uma palavra, para se alinhar com o plano soberano de Deus para a sua vida. Você não tem que só ouvir, mas você tem que fazer por onde colocar isso em prática. Na verdade, nós todos temos que ser praticantes da palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e ver que nós somos representantes de Jesus nessa terra, mas não só com a boca, mas com as ações. É verdade. Quando o Senhor Jesus está ministrando a palavra, e a Bíblia diz que ele fala assim para o povo: vocês me louvam com os seus lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. E a Bíblia também vai dizer que Deus conhece o profundo e o oculto de cada coração. Ou seja, Deus sabe quem está adorando aqui e quem não está. É verdade. Deus sabe quem veio no culto e quem não veio. Porque Verdade. nós podemos estar aqui de corpo presente, irmão, nosso pensamento, sabe lá Deus aonde. E aí, o que acontece com o nosso clamor, com a nossa oração, com o nosso louvor, com aquilo que apresentamos a Deus? Não chega em lugar nenhum. Por isso que quando nós acordamos de manhã cedo, o nosso culto começa. Então o nosso culto, queridos, é a nossa vida. A nossa vida é o culto em adoração a Deus. Tudo que fazemos, a Bíblia diz que tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Aleluia. Então aqui 2 horas de culto, 1h30 de culto, é para mim vir receber a glória de Deus e ao sair da porta para fora, apresentar isso com sinceridade e convicção para dentro de mim, e Deus vai me dar a oportunidade para mim exercer isso, Glória a Deus. para mim praticar isso que é falado aqui por todos os que aqui ministram a palavra de Deus, por todos que aqui louvam, Glória a contam Deus. testemunho. Aleluia, Jesus. Todos aqui já viram falar da ressurreição de Lázaro, sim ou não? Sim. Só que a ressurreição de Lázaro, Jesus disse que depois que aconteceu a ressurreição de Lázaro, muitos creram. Por que eu estou lembrando isso para vocês? Porque se eu venho aqui na igreja só para ver milagre, é porque ainda mais não crê no poder de Deus. Verdade, Jesus. Porque, queridos, nós sabemos que Deus é soberano e Deus pode fazer qual seja a minha e a sua necessidade. Glória a Deus. Não importa, Ele criou você, Ele criou eu, Ele sabe do que eu preciso e necessito, e Ele conhece todas as coisas, e em suas mãos Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Então a questão é que se nós foi feito imagem e semelhança de Deus, nós temos uma obrigação em nossas vidas, que é simplesmente adorar a Deus. Aleluia. Jesus, na verdade, queridos, ele veio para reconciliar o homem a Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Jesus veio, compra eu e você por um bom preço, dá a sua vida por amor a nós, para que nós nos reconciliarmos com Deus, para que nós vivemos uma vida não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Aleluia. Quando Jesus está também ministrando, e o povo fala assim: Senhor, como devemos orar? Ele fala assim: ó, quando você entrar no seu quarto, fecha a sua porta, e ao orar ao Pai do céu, você ora assim: Pai nosso que está no céu. Você vê que ele começa dizendo Pai nosso, não é Pai meu. E ele também diz assim: ó, seja feita a tua Vontade. Queridos, nunca vai ser a minha vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Às vezes nós oramos e determinamos a Deus o que Deus tem que fazer. Acontece isso ou não? Às vezes nós oramos e determinamos a Deus o que Ele tem que fazer, como se Deus não soubesse o que fazer. Só que Jesus, Ele vem e nos ensina: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, queridos, aprenda uma coisa: se nós estamos de fato
no centro da vontade de Deus, eu acho que é hora de nós começar a analisar o que falamos a Deus. Verdade, Jesus. Porque Deus, ele conhece o profundo e o oculto de cada coração. E a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino. Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se eu venho na igreja preocupado em receber, só receber, o que eu venho dar para Deus? Jesus. O que eu venho oferecer para Deus? Se eu só venho Aleluia. receber. Não, porque hoje eu vou buscar a minha bênção. Queridos, na verdade, você vem aqui, sabe para quê? Para Deus tirar de mim, de você, algo que ainda impede o Espírito Santo de Deus operar em nossa vida. Verdade, Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A questão é, será que estamos deixando o Espírito Santo nos convencer? Será que estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nosso coração para que nós possamos ser moldados e se tornar verdadeiramente filho de Deus? Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele ouve a repreensão, mas o bastardo não. Quem somos? Filhos ou bastardos? Quem somos de fato? Porque a verdadeira identidade, tua e minha, queridos, essa nós temos que saber de onde viemos e para onde vamos. E não importa a circunstância. O que é de fato adorar a Deus? Será que é erguer a mão para cima e falar que Ele é santo? Ou é quebrantar o coração, se arrepender do que fazemos, não fazer mais e alcançar a misericórdia? Todo mundo peca. Todo mundo. A Bíblia diz que se você falar que não peca, você já está pecando. Mas será que Deus não olha para mim e para você e acredita que nós possamos a cada dia melhorar, mudar? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu vejo um punhado de gente, eu converso com muita gente, vejo um punhado de gente reclamando, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Mas você não vê ninguém se pondo na posição e se quebrantando o coração diante de Deus, para que Deus venha mudar a vida. Na verdade, nós ditamos para Deus o que nós precisamos para mudar. Senhor, se o Senhor fazer, eu vou fazer. Não, queridos, não é assim não. Senhor, eu vou fazer, se o Senhor fazer ou não. Sabe por quê? Porque, fala para mim, se nós todos orar para mudar a ideia de Deus, será que conseguimos? Nunca. Gente, Deus tem tudo projetado. Nós que oscila na fé, uma hora nós está dando glória a Deus e aleluia, e daqui 5 minutos nós está falando, será que Deus não está ouvindo? Deus não muda, gente. Deus, ele continua o mesmo e vai continuar o mesmo. Aleluia. E aí diz para que nós sejamos fervorosos servindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Adorar a Deus com alegria. Em meio à tempestade, em meio às diversidades, em meio às aflições da vida. Você pode estar até com semblante triste, mas o teu coração, aonde o Espírito de Deus habita e aonde a paz que Jesus dá e só Ele tem para dar, o teu coração está transbordando de alegria. Glória a Deus. Não interessa o que Aleluia. aconteça. É, Jesus. Queridos, fé de pensamento positivo eu estou cheio de ver. Eu quero ver fé é para suportar. Sabe o quê? O peso. A carga. O encargo que Deus coloca na sua mão, na minha mão. E nós olhamos para a circunstância e falamos, Senhor, o Senhor conhece minha vida, o Senhor conhece meu coração, eu não aguento. A pergunta é, será? Porque nós sabemos que se nós temos alguma força, é porque Ele dá. Aleluia. E se Ele te dá a carga para você carregar, é porque Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se nós, em meio às lutas, nós culpamos a Deus e não chamamos a responsabilidade para aquilo que nós conseguimos fazer de fato. Glória a Deus. Aonde é que está escrito na Bíblia que é fácil? Tem algum lugar? Não tem, querido. Na verdade, Jesus manda você ter bom ânimo, e muito bom ânimo. Aleluia. Não é pouco ânimo. Então nós devemos nos animar em meio às diversidades.
falamos assim, não, porque eu amo Jesus, Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Será? Será mesmo? Analisa você mesmo. É, Deus. Quando você recebe um convite para orar, quando você recebe um convite para ir na casa de alguém, visitar uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está precisando de um abraço, de uma palavra, e você fala assim, não, eu tenho que cuidar da minha vida. Só que a Bíblia vai dizer que ele diz que quando você ajuda e quando você dá de comer um desses pequenininhos, você está dando a ele. Glória a Deus. Na verdade, nós Aleluia. estamos revertendo a palavra. Nós achamos que se eu orar na cabeça de alguém e for curado, é isso e mais nada. E na verdade, isso não é nem o começo. Porque de fato a minha vida tem que ser em prol de outra vida. Se a minha vida for em prol da minha, não tem sentido para Deus. Não tem sentido, querido. Aí nós vamos viver uma vida de glamour, uma vida cheia de galardão, mas a questão é, será que o meu nome e o meu galardão vão receber lá no céu, e o meu nome verdadeiramente está escrito no livro da vida? Porque a Bíblia diz que nós fazer certas coisas aqui na terra e receber o nosso galardão aqui, mas não tem mais. A igreja, querido, está despercebida. E quer que eu fale uma coisa para vocês? Vou falar uma coisa para vocês. E talvez vocês podem até ficar bravos hoje, mas amanhã ou depois o Espírito Santo vai abrir tua mente e você vai verdadeiramente, o irmão nem tinha razão. Sabe por quê? Porque o que tem menos hoje em dia nas igrejas é pessoas que têm coragem de alinhar a igreja com a palavra de Deus. Eu não sou pregador, eu não sou profeta, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você olhar de Gênesis Apocalipse, o profeta de Deus alinha a igreja com a palavra de Deus e com a vontade do Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ó, vai vir um pregador famoso. Daí a gente fala assim, eu vou lá para ele pôr a mão na minha cabeça e todo o mal vai sair. Você sabe de que o mal sai, queridos? Quando você sujeita a Deus. Glória a Deus. Quando você obedece Aleluia. a palavra. Verdade. O mal pode até sair por 5 minutos. Ele sai e fica esperando você lá fora. Sabe por quê? Porque para Deus operar na minha vida tem que haver arrependimento. E uma pessoa orar por mim e expulsar o mal, isso não quer dizer que moldou o meu coração. Isso não quer dizer que moldou o meu caráter. Então, ao sair daqui, o mal que veio me acompanhando vai continuar me acompanhando. Você sabe por quê? Porque quem autoriza e dá liberdade e legalidade para Deus ou as trevas trabalhar na nossa vida, somos nós. Aleluia. Deus te deu poder e autoridade sobre as suas decisões, te deu livre-arbítrio. Glória a Deus. Você. Não adianta mais culpar ninguém. Ah, fulano que me tira a paz. Será? Porque uma coisa eu falo para vocês. Se realmente nós tiver a paz que Jesus dá, eu duvido quem tire. É igual eu falei agora há pouco. Você pode até estar com um semblante caído. Aleluia. Mas dentro de você, Deus está governando. Glória a Deus. Por isso que o governo de Deus tem que operar por lá de dentro. Aleluia. Não é aqui, ó. Você quer que eu fale uma coisa para vocês? Se tem uma coisa que eu não me preocupo, sabe o que é, gente? Com reputação. A pessoa olhar para mim e falar, varão. Eu não estou nem aí para isso. Sabe o que eu quero? Eu quero é que a igreja do Senhor preste atenção na palavra, porque o dia que Jesus voltar, todos sobem e seja chamado de bendito meu Pai. É para isso que Aleluia, Jesus. Deus. Sabe por quê, queridos? A gente correr atrás de um guru e chegar no guru e falar assim, ó. Estou falando do guru que eu estou falando, gente, é pastores. Chegar e falar assim, e aí, vaso, fala aí para mim o que Deus está mandando. Ô, queridos, a Bíblia está aqui, ó. Quer saber o que Deus está falando? Abre a Bíblia. Vai ler. Glória a Deus. Vai orar a Deus. Aleluia. Quando lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fala assim, ó,
E se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor dizendo, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua as Glória a condições. Deus. Aleluia. Gente, as condições sempre foi a mesma. João Batista vem e fala assim: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. A palavra, gente, não mudou nada. Pode ter mudado algumas versões ou palavras, mas o sentido é que Deus quer te salvar. Glória a Deus. E Aleluia. você pode lutar para ficar rico, você pode lutar para ser o mais bonito da praça, mas uma coisa eu vou falar para você: lute para ser salvo. Aleluia. Põe isso em primeiro lugar na tua vida. Aleluia, Jesus. Prioridade, querido. Deus. O que é prioridade na minha vida? Deus. Não tem como Meu Pai. nós viver sem Jesus. O Nico, volta ali, ó, no versículo, acho que começou no 9, né? Volta aqui. Glória a Deus. Preste atenção, ó. O amor. Se você perguntar assim, ó, para qualquer um, você me ama? O cara fala não. Agora cutucando a ferida, para ver se ele te ama mesmo. O amor deve ser. Sincero. Agora, Jesus vem e ele prova para mim e para você que ele realmente nos ama. Por quê? Ele morre por amor à humanidade, não joga nada na tua cara, te perdoa dos seus pecados e ainda projeta um plano de vida para mim e para você. E mais um ainda fala assim: eu quero levar vocês para mim, comigo. E nós dá crédito para isso? Odeiam o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Fala a verdade, não é mais fácil nós se apegar no mal do que no bem. O mal está impregnado na nossa mente, no nosso coração. Quando alguém vem e fala mal de alguém, então, a gente fala: não, é verdade mesmo, eu fiquei sabendo. Mas quando fala bem, fala: será? É assim ou não é? Ó, dê honra, dar honras uns aos outros do que a vocês. Queridos, por isso que eu falei aqui que a vida minha faz sentido quando eu atribuo a alguém. Minha vida não é para me viver para mim, não. Tem gente que fala assim, ó, quer saber, eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de vizinho, não quero saber mais de ir na casa de ninguém, eu quero me isolar. Quer que eu fale agora para você? Você está fazendo assim com Deus da tua vida, ó. Porque a tua vida primeiro pertence a Deus e a tua vida é um instrumento para usar para outras pessoas, não é para você. Aleluia. Nunca foi, nunca vai ser. Pula mais um aí, por favor. Volta, irmão. Desculpa aí. Ó, dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Vou dar um exemplo aí. Igual tem meu filho ali. Daí eu falo assim, ó. Gente, eu amo meu filho. Amém. Glória a Deus, né? Só que daí tem um Luizinho ali que é amigo do meu filho. Sim ou não? Sim. Só que Deus quer que eu ame o Luizinho igual eu amo meu filho. Porque a gente fala assim, ó, aquele moleque é um capeta, mas o meu não. É assim, não é? Sim. A gente fala dos outros, mas o da gente nunca é. É assim ou não é, gente? A gente faz assim, né? Mas não, Deus quer que você ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo, tá os dois ali. Eu não tenho que amar mais o meu filho, porque ele é meu filho, não. Eu tenho que amar os dois da mesma maneira. Aleluia. Agora, a responsabilidade eu tenho sobre quem? O filho. Nicolas. Eu tenho que correr atrás do prejuízo para dar as coisas para ele, até ele começar a trabalhar. Mas amor não. Amor não se cobra. Amor, gente, tem que ser incondicional, é igual para todos. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu amo fulano, mas fulano, não. Vai me desculpar, você não ama ninguém. Pula mais um. Nunca falte a vocês o zelo. Tem umas, acho que não sei se é em Deuteronômio,
fala que tem zelo por nós. Zelo, queridos, é cuidado, é amor. Porque muitas das vezes ele fala, não, estou zelando dele. E pedindo para Deus, mata ele, Senhor. Mata logo, porque eu já não aguento mais. Isso não é zelo. Zelo é cuidado, é amar. Independente, gente, do que aconteça. Olha lá, seja fervoroso no Espírito. Por isso que eu falei para vocês que é de dentro para fora. Que às vezes a gente se preocupa com a nossa economia, com a nossa reputação. Mas Deus não. Deus está vendo você por dentro. É, Deus. Verdade. Quem você é, de fato, é dentro de você. Não é aqui, ó, estampado na cara. Pula mais um. Terminou sim. Cadê o? Alegrem-se na esperança. Gente, tem gente que não tem paciência de esperar um dia. O cara ora a Deus. Senhor, eu coloco em suas mãos o meu filho, a minha esposa, o meu vizinho, o meu pastor, o meu... Colocou na mão de Deus, 6 horas da manhã. Quando é meio-dia, Deus não fez nada. Porque você ainda colocou nas mãos do Senhor. Só que às vezes você acha que isso que você colocou nas mãos do Senhor está precisando que Deus opere. Na verdade é você. Na verdade você acha que é os outros que precisam de transformação, de libertação. Só que você não olha para dentro de você. É, Deus, é verdade. Pode ver que a palavra vem e você fala assim, ó, se fulano tivesse vindo, não é assim? Ele ia ouvir. Só que a palavra não é para quem ficou, não, é para quem está aqui. Glória a Deus. Ele fala assim, alegrai na esperança, ó, sede paciente, gente, na tribulação. Quando o cara aperta, quando o negócio está feio, olha lá, paciência. Lá não fala assim, ó, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está no controle da minha vida. Já não fala? Sim. Mas na hora que a tribulação vem, o que a gente fala? O que a gente faz? A paciência é a primeira que vai embora, sim ou não? Sim. Certeza. Se tiver alguém cutucando, então, Aí, porque às vezes, Deus, o Batista leu aqui agora há pouco, sobre a tentação, provação. Porque Deus, gente, Ele é campeão em moldar cada um de nós. E às vezes, Deus coloca alguém para te perturbar mesmo, para te cutucar. Aí você fala assim, ó, se você tem que receber para ser moldado, você fala assim, ó, Senhor, não aguento mais. A gente fala essa benção, né? Mas o coração fala outra coisa, sim ou não? Não, gente, vamos ser sinceros. A gente fala essa benção, fala que era abençoado, o coração fala outra coisa. Para não falar aqui um palavrão. E aí a gente pega e fala assim, eu não aguento mais. Só que, ó, olha aqui, ó, alegrar-se na esperança. Você pediu alguma coisa a Deus. Aleluia. Está esperando. Tá lá, seja paciente na tribulação, porque para você receber, vai ter que ter uma batalha, uma guerra. Só que depois da guerra vem a vitória. Só que a turma quer primeiro a vitória para depois ir para a guerra. É verdade. Deus não funciona assim. Aleluia. Primeiro você vence, depois Ele te abençoa. É. E nós queremos, gente, Senhor me abençoa. O Senhor conhece eu. Eu faço tão bem as pessoas. Pula mais um. É, Jesus. Olha lá, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Eu falei isso aqui esses tempos atrás. Ó, pratiquem a hospitalidade. Eu falei assim, às vezes, a pessoa chega em mim e fala assim para mim, ô irmão Ney, estou passando por uma dificuldade. Rapaz, lá em casa não tem nem sal. Porque quando acaba o sal, a turma fala que o negócio está feio, né? Quando acaba o sal, sim ou não? Sim. Aí o cara fala assim, ô irmão Ney, eu não tenho nem sal para pôr na água para beber. Daí sabe o que eu falo? Eu vou ver lá com a irmã venerando, com a irmã Cida, com a irmã Bilu, com as irmãs. E aí, irmão, eu te ligo e nós vamos arrecadar alguma coisa e nós vamos trazer para você. Daí vocês arrecadam, eu pego o negócio e vou levar. É eu que vou. Eu falo, não, ele pediu para mim levar. Só que ele não pediu para me levar, ele pediu para mim as coisas. Daí eu chego lá e falo, irmão, como é que Deus é fiel? Estou aqui, ó. Quem me deu? Não foram as outras pessoas? Será que eu não tinha condições de ajudar? É, Jesus. Porque a Bíblia
Bíblia diz, se você tiver Verdade. 2, você já pode repartir. Verdade. E nós jogamos a responsabilidade para os outros. Mas se nós orar e Deus curar, nós falar, oh, Deus me usou. Olha, é assim ou não é? Amém. Gente, eu só quero que vocês pensem. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai cobrar. Porque a Bíblia diz para quem é entrado, mas é cobrado. Então vocês vêm aqui, tá? Todo culto aqui é ministrado uma palavra. E vocês não acham que Deus vai cobrar de vocês, não? Que vai. É, Jesus. Se tem uma coisa que Deus vai cobrar de nós, é a palavra dele. Verdade. E nós estamos fazendo o quê com a palavra? Ó, vai mais um. Já vai meia-noite. Abençoe os que os. Persegue. Gente, fala a verdade. Vamos ser sinceros. É, Deus. Mas está abençoando quem fala mal de nós? Quem compra e não paga, mas está abençoando. Quem fala mal da gente. Daí, a pessoa vem falar mal de mim. Fala mal de mim. Ah, irmão, assim. Daí eu fico sabendo. Aí eu sei de dobrar meu joelho e falar, Senhor, abençoa ele. Eu já perdoei ele. O Senhor perdoa ele também. Ele não sabe o que fala. Sabe como é que fala isso? É, Jesus. A gente fala assim, eu vou orar a Deus. E Deus vai lá visitar ele, ele vai ver quem que sou eu. Como é que nós fazemos? Olha o que a Bíblia manda dizer. Abençoar aqueles que os Persegue. abençoai-nos, não amaldiçoei. É, Jesus. Gente, vocês querem que eu falar uma coisa para vocês? A igreja do Senhor Jesus, uma grande maioria, para não abusar da sorte, uma grande maioria faz tudo ao contrário. Pisa no carro para ver, cutuca. É. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez nós fomos, é rapidinho, uma vez nós fomos num congresso, e eu falo a verdade para vocês, eu fui porque um amigo meu era cristão, eu não era. Aí ele ficou, Ney, vamos lá comigo, você chama eu para ir em tal lugar, eu vou com você, você não vai lá comigo. Eu falei, então, beleza, vamos. Chegamos lá, aí foi outro menino junto com ele. Nós ficamos em pé lá no fundo da igreja, assim. Era tudo cadeira assim também, embaixo, e nós ficamos lá em pé. E aí, nós ficamos em pé. Tinha um moleque junto com nós, que ele era meio atrapalhado das ideias, ele não tinha muito juízo. E aí, queridos, nós estávamos na última fileira, em pé, e o povo estava sentado. Daí levantou para orar. Que levantou para orar, tinha um rapaz, ele estava de camisa branca, de gravata, assim, ele era obreiro da igreja. Ele estava até com sabe aqueles? Crachá na cara. Quando ele foi sentar, o moleque puxou a cadeira, isso que eu falo que não era muito. Ele puxou a cadeira e o cara caiu. O cara levantou, eu vou falar aqui para vocês. O cara levantou, olhou para ele e falou assim, porque ele derrubou o cara e riu. E eu fiquei sério, o outro também sério. Mas ele não, ele riu. Daí o que aconteceu? O cara fez assim para ele, ó. Obreiro. Ele foi lá na frente, chamou mais outro obreiro. E veio. Catou o moleque e levou para fora. Se ele e o outro não sai, eles tinham batido no cara lá fora. Eu estou falando para vocês, não era questão. Eu saí lá fora. Você quer que eu fale para vocês? Sabe o que aconteceu? Tinha umas madeiras. Sabe quando os caras podam as árvores na rua? Tinha uns pedaços de pau assim, ó. Nós teve que pegar os pau para enfrentar os obreiros. Veio mais de 15. E aí nós estávamos voados. Mas nós não deixou o moleque apanhar. Ele fez. Agora fala para mim. Ele não podia ter pegado o moleque e falar assim, ó, vem cá que você está precisando de oração. Estou falando do obreiro, que a Bíblia fala que é maduro e sem falta de nada. Agora, obreiro, que tem o nome de obreiro, não ora, não vigia, ô meu filho, aí não fala. O que o cara faz? O cara parte para a briga. Só que Jesus ensina ao contrário. Eu estou falando para você ser besta. Estou falando isso. Estou falando que você tem que praticar a palavra de Deus. Ó, abençoe aqueles que os perseguem e abençoe, não amaldiçoe. Então, queridos, guarda isso no seu coração, porque Deus vai te dar a oportunidade de você praticar isso. Alegrai-se conosco que se alegrem. E chora com os que choram. Esse versículo aqui, ó, é difícil
tiver com um problema que não é bom, você pega e conta para alguém. Ele vai ficar alegre. Mas se você contar uma coisa que aconteceu com você, boa, ele vai ficar triste. Vocês veem que hoje em dia morre uma pessoa no velório, que era para a gente chorar com os parentes. O povo está dando risada, falando, nossa, a gente morreu mesmo, filho, só fazia. É assim, mano? E alguém faz um aniversário, convida, o povo fala, eu não vou não, aquela pessoa. Gente, a gente não pratica a palavra. Isso é a grande realidade. E aí você vai conversar com as pessoas cristãs fora da igreja, você fala, não é possível que esse camarada é assim. Eu vi esse cara pregando ontem, eu vi esse cara cantando, eu vi esse cara evangelizando, eu vi esse cara entregando marmita, eu vi esse cara fazendo isso. Não é possível que esse cara é terrível. A boca só sai coisa que não presta. Por isso que eu estou falando para vocês, gente, que Deus olha para dentro de nós. Verdade, Jesus. Não adianta querer aparecer. Deus conhece você. Glória a Deus. Deus me conhece. Aleluia. Pula mais uma aí, parte de conversa. Já pulei. Pulou não, você já falei. Ó, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vocês já viram pessoas que só pensam em ganhar? Tá ali, ó. Volta. Se muitas pessoas, queridos, se ele fazer uma coisa de graça para alguém, ele fica, ó, remoendo aqui, ó. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Se vocês conhecem pessoas que só faz coisa cobrando, nunca faz nada para ajudar ninguém, de graça. Eu estou falando de pessoas cristãs. E fala que está servindo a Deus. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Nós temos a tendência, em tudo que nós vai fazer, nós analisamos se nós vai lucrar. Pode ver que é assim. Todo mundo. Eu vou ganhar o que com isso? Ah, não vou ganhar nada? Então não vou. Pode ver que é assim. Mas tem muitas pessoas que não. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, fulano lá está precisando, vou lá ajudar. E aí você acha que você foi abençoar. Mas na verdade, quem sai abençoado é você. Aleluia. Por isso que nas orações, quando você ora para você, você não recebe. Pediu e não recebeu por quê? Pediu mal, pediu para você. Jesus. Mas quando você se dispõe e pega seu pouco de tempo e clama a Deus por outras vidas, o primeiro a ser abençoado é você. E a igreja, a maioria não sabe disso. Esse Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Gente, esquece isso. Ore por alguém. Pega uma vida, uma torta, aquela vida que você acha que não tem conserto. Pega ela, jejua por ela, ora a Deus por ela, e clama a Deus mesmo por ela, na madrugada, sei lá, trabalhando, passeando. Põe essa vida na mão do Aleluia, Senhor. Jesus. E seja paciente. Glória a Deus. Porque às vezes você vai orar 20 anos por ela. Deus. É a mesma outra. Pula. Verdade, Jesus. Ó, não retribui a ninguém mal por mal. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu olhar o relógio ali. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Faltando 10 minutos eles vão cantar. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez nós estávamos num lar e uma pessoa falou assim para nós: pai, eu tenho um testemunho para contar. Eu falei, amém. Conta. Ela falou assim: eu estava trabalhando e uma menina fez umas coisas erradas lá para mim. E aí falou que eu tinha feito isso. Mas sabe o que aconteceu? Quando ela foi embora, ela bateu o carro. E eu
desculpar, mas isso não é Deus trabalhando. Vai me desculpar. Se fosse Deus trabalhando, quando ela falou as coisas de você, você ia até ela e falava assim, ó, vamos esclarecer isso aí. Chamasse lá quem fosse o dono ou o gerente, sentava, resolvia o problema e depois falava assim, ó, me perdoa se eu te magoei, se eu te fiz algum mal. Aí era Deus trabalhando, ao contrário, você vai me desculpar, mas isso não é Deus. Gente, onde é que está escrito na Bíblia que Deus manda você se alegrar com vingança? Ou tem dois Deus na Bíblia? Porque a Bíblia diz para nós abençoar quem nos amaldiçoa. Como que eu vou ficar alegre com alguém que fez alguma coisa para mim e aí saiu, bateu o carro, morreu, aí é a minha alegria, o mal do outro? Jesus. Olha lá, não retribui a ninguém mal por Mal. gente. A palavra é de Deus, não é minha. Estou falando aqui da palavra de Deus. Então, se algum dia acontecer de alguém fazer alguma coisa para você e ele trupicar e quebrar o dedo, você fala, Senhor, tem misericórdia. Não se alegra, porque amanhã pode ser você. Pula mais um aí para nós terminar. Olha lá, ó. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Aleluia, Jesus. Gente, lá atrás, lá em Mateus, não quero esperar não, galera. Ó, lá em Mateus, Jesus está falando da Dona Antônia e ele fala do pacificador. Tem um versículo, lá não lembro qual vai. Ele fala que nós temos que ser pacificador. Eu lembrei daquele versículo, qual desse? Ó, o que é ser um pacificador? Você chega num lugar onde está tendo uma contenda, uma guerra, alguém falando mal de alguém, e você entra como um canal de Deus, como uma ferramenta de Deus, e distorce a conversa. Em vez de falar mal, você vai falar bem. Ou simplesmente ficar quieto. É a minha coisa. Quem já leu na Bíblia que Jesus fala assim, ó, na lei está escrito, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, se você falar mal do teu irmão, porém, já matou ele. Quem já leu isso? Não está escrito? Então, é o seguinte, quando nós estamos falando mal de alguém, na verdade, estamos matando ele. Jesus. Então, queridos, muitas das vezes a gente fala assim, mas fulano matou, fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas se eu falar mal de alguém, eu estou matando ele também. Porque muitas das vezes a gente classifica pecado, né? É porque o cara matou 10. Então ele não merece perdão. Gente, quem sabe se ele merece perdão, não sabe ninguém. Quem morreu por ele.